Olá, caros alunos, sejam bem-vindos. Hoje nessa aula nós vamos falar sobre o modelo de renda-gasto, também conhecido como modelo keynesiano básico. Vamos embora? Nesse módulo, pessoal, nós vamos ver as hipóteses básicas do modelo keynesiano básico, ou modelo de renda-gasto. Vamos ver também o modelo sem governo, sem comércio e com despesas autônomas, e o modelo sem governo, sem comércio, com investimento autônomo e consumo dependente da renda. O restante dos tópicos nós vamos ver em outro vídeo. Vamos começar falando sobre a hipótese básica do modelo keynesiano básico, ou modelo de renda-gasto. Suponha que os proprietários da fábrica e outros produtores, relutantes em acumular produtos não vendidos em suas prateleiras, produzissem somente o suficiente para atender a demanda por seus produtos. E suponha que, por alguma razão, diminuísse a disposição ou a capacidade do público de gastar. Se o consumo diminuir, a fábrica responderá diminuindo a produção, porque elas, pessoal, não querem produzir bens que não podem vender, e diminuindo os funcionários ociosos. E como os funcionários demitidos perdem a maior parte da sua renda, eles precisavam reduzir seu consumo. Com a diminuição do consumo, mais uma vez as fábricas irão reduzir sua produção, demitindo mais trabalhadores, que por sua vez diminuem seu consumo, e assim por diante, resultando em um ciclo vicioso. Nesse cenário, pessoal, o problema não é a falta de capacidade produtiva. As fábricas não perdem sua capacidade de produzir, mas sim o consumo insuficiente para manter o nível normal de produção. A ideia de que uma diminuição no consumo agregado possa fazer que a produção caia abaixo do produto potencial foi um dos principais insights de Keynes, economista britânico extremamente influente na primeira metade do século XX. Portanto, pessoal, para entender as flutuações do PIB no curto prazo, precisamos conhecer as mudanças na demanda agregada. No curto prazo, os preços se alteram muito vagarosamente. Assim, pessoal, mudanças na demanda agregada provocam alterações nas quantidades produzidas, o que a gente chama de PIB real. As empresas não respondem a cada mudança na demanda por seus produtos com mudanças em seus preços. Em vez disso, pessoal, elas fixam normalmente um preço por algum período e, então, satisfazem a demanda para aquele preço. Por satisfazer a demanda, entendemos que as empresas somente produzem o suficiente para satisfazer seus consumidores ao preço que eles fixaram. Este comportamento é o pressuposto principal do modelo keynesiano básico, ou modelo de renda e gasto. Esse modelo é também chamado de cruz keynesiana. Você entenderá o significado quando a gente começar a ver os gráficos, por ter sido desenvolvido por Keynes nos anos 1930 e refinado por outros economistas na década seguinte. Para facilitar o entendimento, vamos começar com o modelo mais simples possível. Gradativamente, pessoal, amplia-se o modelo, tornando-se o mais realista e completo. Vamos agora ao modelo sem governo, sem comércio e com despesas autônomas. Em equilíbrio, pessoal, o produto, ou também chamado renda, é igual a despesa e Y é igual a D. O gráfico que vocês estão vendo aí na tela apresenta a condição de equilíbrio por meio de uma linha auxiliar de 45 graus, com a renda, quer dizer, o produto, sendo vendido no eixo horizontal e a despesa, que a gente chama também de demanda agregada, no eixo vertical. Por construção, pessoal, em qualquer ponto dessa linha, dessa reta de 45 graus, a renda é igual à despesa. Por exemplo, aqui, Y1 é igual a D1, como vocês estão vendo. Nós vamos começar, pessoal, com uma economia bastante simples, sem comércio e sem governo, e com gastos autônomos, ou seja, pessoal, não depende da renda. Esses gastos não dependem da renda do indivíduo. Nessa economia, as famílias demandam uma quantidade fixa de bens para fins de consumo, que eu chamo aqui de C, e as famílias e as firmas demandam uma quantidade fixa de bens para fins de investimento,
que aqui será denominado de I maiúsculo. Lembramos aqui, pessoal, que os bens para investimentos se referem à compra de casas pelas famílias e de máquinas e equipamentos pelas empresas. A demanda agregada será C mais I, sendo denominada gasto planejado ou despesa planejada. Segundo a hipótese básica desse modelo, as firmas ofertam a quantidade demandada. Isso significa que a curva de oferta de curto prazo é horizontal, ou seja, perfeitamente elástica, de modo que as empresas atenderão à demanda sem qualquer alteração no preço. Portanto, pessoal, a demanda determina o produto. Se a demanda é maior, a produção aumenta. Se a demanda cai, a produção diminui. Indicando o produto de equilíbrio por y estrela, temos que o produto de equilíbrio é igual a y estrela, que é igual ao consumo mais investimento, que é igual à despesa planejada. O equilíbrio é apresentado no gráfico que vocês estão vendo na tela. É o cruzamento da demanda agregada com a linha de 45 graus. É denominado cruz keynesiana. Observe o gráfico 3. Se a economia produzisse Y1, correspondente a um nível de produção menor do que a despesa planejada, ocorreria uma escassez do produto. As lojas teriam seus estoques reduzidos e fariam novos pedidos às firmas, que atenderiam os pedidos elevando a produção. Então, pessoal, o nível de produto aumentaria até atingir Y estrela. Se a economia produzisse um nível de produto igual a Y2, o gasto planejado seria inferior à produção e as empresas veriam seus estoques aumentarem acima do desejado. Para evitar isso, as empresas reduziriam a produção até atingir Y estrela. Agora vamos ao modelo sem governo, sem comércio, com investimento autônomo e consumo dependente da renda. Para tornar mais realístico o modelo anterior, vamos introduzir que o consumo das famílias depende também da renda corrente. Lembrando, pessoal, que o produto é igual à renda dos fatores utilizados na produção, que são as medidas de produto pela ótica da produção e da renda. A função consumo mostra uma relação positiva entre o nível de consumo, aqui representado por C, e o nível de renda corrente na economia, aqui representado por Y. Ou seja, quando a renda da economia aumenta, o consumo tende a aumentar. Uma função de consumo linear, pessoal, é dada pela equação que aparece aí para vocês. C é igual a CA mais BY, onde CA representa o consumo autônomo, que é independente da renda, e BY a parte do consumo que depende da renda. O consumo autônomo, pessoal, é determinado pela taxa de juros, pela riqueza, pela confiança do consumidor no estado da economia, essas coisas. Fatores que não estamos analisando nesse momento aqui, ok? O que é interessante notar aqui, pessoal, é que o consumo é positivo mesmo quando a renda é zero. Aqui representado por Y é igual a zero, então o consumo é igual ao consumo autônomo apenas. Somente o consumo, que depende da renda, é igual a zero. Isso significa, pessoal, que as famílias precisam tomar empréstimos e ou utilizar a poupança acumulada nos períodos anteriores para manter o consumo autônomo. Aplicando a variação total na função de consumo, temos a seguinte equação. ΔC é igual a B ΔY. ΔC aqui é a variação do consumo, é igual a B ΔY, que é B que multiplica a variação na renda. Isolando B, a gente tem B igual a ΔC sobre ΔY, onde B é conhecido como a propensão marginal a consumir, também chamado de PMAC. Digamos, por exemplo, que o consumo C é igual a 10 mais 0,6Y, onde C e Y são medidos em bilhões de reais. Então, se Bzinho é igual a 0,6, significa que se a renda aumentar R$1, o consumo se eleva em 60 centavos. Se Y for igual a zero, o consumo será de 10 bilhões de reais. O gráfico que vocês estão vendo aí na tela ilustra esse exemplo. Se Y é igual a 200 bilhões de reais, o consumo será de 130 bilhões de reais, sendo 10 bilhões de reais de consumo autônomo e 120 milhões de consumo que depende da renda. Se a renda aumentar em 100 bilhões de reais, passando de 200 para 300 bilhões de reais, o consumo passará a ser de 190 bilhões de reais.
Assim, pessoal, o aumento do consumo será de 60 milhões de reais, que é igual ao incremento na renda de 100 milhões de reais multiplicados por 0,6, que é a propensão marginal a consumir. Como vimos antes, pessoal, o nível de consumo total também depende de outras variáveis, tais como taxa de juros, a riqueza e a expectativa sobre a renda futura. Nessa função de consumo, as variações desses fatores provocam mudanças no consumo autônomo. Por exemplo, pessoal, se a confiança dos consumidores sobre o futuro da economia aumenta, o consumo autônomo se eleva. Assim, pessoal, a curva de consumo que está aparecendo aí na tela para vocês se desloca paralelamente para cima, conforme é apresentado aí para vocês. A propensão marginal a consumir, também conhecida como a inclinação da curva de consumo linear, é mais estável, mas também pode sofrer mudanças. Se a população, por exemplo, desconfia da capacidade do governo em manter os valores previstos das aposentadorias, a inclinação da curva de consumo linear pode diminuir. Nesse caso, pessoal, o consumo autônomo se mantém constante e a inclinação da função consumo cai, como pode ser visto no gráfico que aparece aí na tela para vocês. Agora, pessoal, vamos mostrar as 3 formas de determinação do produto de equilíbrio: a solução gráfica, a solução algébrica e a solução utilizando poupança e investimento. Mantendo-se ainda o investimento constante, ou seja, o autônomo, o equilíbrio ocorre quando o produto é igual à despesa planejada. Y, que é o PIB, é igual à despesa, que nesse caso simplificado aqui é o consumo mais o investimento. Esse consumo, função do PIB, função da renda. Y é igual a CA mais BY mais I, ou seja, Y é igual a CA mais I mais Bzinho que multiplica Y. Eu só abri aqui a função de consumo. Como vocês podem observar no gráfico, o processo de ajustamento para atingir o produto de equilíbrio Y estrela continua o mesmo. Se Y for maior que Y estrela, o produto é maior do que a despesa planejada e as empresas, para evitar a acumulação de estoques indesejados, reduzirão a produção. Ocorre o contrário, pessoal, quando Y é menor do que Y estrela. Agora vamos à solução algébrica. O modelo pode ser apresentado de forma algébrica por meio de 2 equações, a equação 1 e a equação 2, que está aparecendo aí na tela para vocês. Y é igual ao consumo mais investimento e o consumo é igual ao consumo autônomo mais Bzinho, que multiplica Y, que é a renda, ou PIB. Substituindo a equação 2 na equação 1, nós temos que Y, o PIB, é igual ao consumo autônomo mais o investimento. Tudo isso dividido por 1 menos B. Vamos voltar ao nosso exemplo. Com o CA, que é o consumo autônomo, igual a 100 bilhões de reais, o investimento igual a 40 e o B igual a 0,7, nós podemos substituir no produto de equilíbrio. Esse produto de equilíbrio vai ser igual a 466,7 bilhões de reais. Vamos à solução utilizando poupança e investimento. Outra forma de determinar o produto de equilíbrio é utilizar a relação entre poupança e investimento. As famílias recebem a renda da produção e gastam uma parte e poupam a outra. Então, S, que é a poupança, é igual a Y, que é o PIB, menos o consumo. O produto de equilíbrio é igual a Y, que é igual a C mais I, consumo mais investimento. Subtraindo C de ambos os lados, eu tenho que S é igual a I, ou seja, a poupança é igual ao investimento. Em equilíbrio, Y é igual ao consumo mais investimento. Contudo, pessoal, se o consumo depende da renda, a poupança não é fixa. A poupança é a parcela da renda que não é gasta com consumo. Se o consumo aumenta com a renda, a poupança diminui. A função consumo, só lembrando, é dada por C, que é igual a CA mais Bzinho, que multiplica Y, que é a renda. Substituindo na definição de poupança, temos que S é igual a Y menos CA menos Bzinho, que multiplica Y. S é igual a menos CA mais
abre parênteses, 1 menos B que multiplica y. Aqui eu só coloquei o y em evidência. Eu posso também dizer que 1 menos B é igual a Szinho, que é a propensão marginal a poupar. Isso significa, pessoal, que as parcelas da renda devem ser consumidas ou poupadas. Note que ainda não há governo aqui nesse modelo, logo, não há cobrança de impostos. Portanto, pessoal, a função poupança é dada por S, que é igual a menos SA mais Szinho que multiplica Y, onde SA é igual a CA. A poupança negativa é igual ao consumo autônomo. Retornando às condições de equilíbrio, temos o seguinte: S é igual a menos CA mais, abre parênteses, 1 menos B, que multiplica Y, que é igual a I, ao investimento. Essa solução algébrica que eu acabei de mostrar pode ser vista graficamente. Vamos continuar utilizando o exemplo anterior. CA é igual a 100, I é igual a 40 e B é igual a 0,7. Substituindo na equação de S, temos o seguinte: S é igual a menos 100 mais, abre parênteses, 1 menos 0,7 que multiplica Y, isso é igual a 40. Y, então, é igual a 466,7, ou seja, o mesmo valor que encontramos anteriormente, porque as equações são iguais. Para y igual a 466,7, S é igual a menos 100 mais 0,3 que multiplica 466,7. S, então, é igual a 40, que é igual ao investimento. Bom, pessoal, por esse vídeo é só. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido. O conteúdo continua no vídeo 2. Até breve!